boa noite. Primeiro eu quero agradecer por esta noite, foi bem inspirador mesmo. E eu queria levantar uma questão que talvez seja complicado de responder isso hoje, sabe? Mas eu quero levantar essa questão porque realmente é um trabalho muito bonito, sabe? E eu falo isso porque desde que eu cheguei aqui, eu sou graduando em licenciatura em teatro, comecei esse ano. E eu cheguei em Uberlândia esse ano ainda, né? Então, eu não posso dizer muito da cultura de Uberlândia. Mas pelo muita que eu estou recebendo, sabe? Eu vejo que a cultura de Uberlândia, a cultura artística, ela acaba sendo, como que eu posso dizer? Ela não tem uma potencialidade que deveria ter por ter uma federal de artes, quanto teatro e as outras artes. Mas eu quero focar principalmente no teatro. Pelo que eu estou vendo, os nossos espetáculos, por exemplo, eu ainda não consegui ver nenhum espetáculo de rua. Eu perguntei para o Thiago como que é, por exemplo, os espetáculos de rua aqui em Uberlândia. Ele falou que é uma coisa assim, bem pouca. Né? E aí eu queria levantar uma pergunta, tipo assim, como que eu posso dizer? Pela questão política do Wagner, né, ele acaba sendo um militante que tenta fomentar a arte, principalmente o teatro, na cultura de Uberlândia, pelo que eu estou percebendo. Me corrija se estiver errado, por favor. E aí, o que acontece? Mais ou menos no século XX, se eu não me engano, o teatro começa a surgir umas novas perguntas, uma questão de, tipo, para quem que é feito o teatro, né? E a gente percebe atualmente, principalmente de um tempo para cá, que os consumidores de arte são a própria classe artística e os simpatizantes, que é um número bem menor do que o todo, né? Para mim seria um sonho futuramente, sabe, se toda a população humana tivesse um contato de 50% com a arte, sabe? Isso é bem menos que a gente tem. E aí eu fico pensando, né, com a questão da década com essa questão que o teatro vem trazendo, de para quem fazemos teatro, a política do Wagner que ele traz de essa militância de fomentar a cultura e esse projeto que vocês trazem. Eu fico pensando, qual ponte isso traz, sabe, para a cultura de Uberlândia? Que ponte isso leva para a cultura de Uberlândia, sabe? Porque eu penso assim, é um projeto muito bonito, sabe? Mas tá sendo feito para quem, entende? Eu estou vendo aqui classe artística e simpatizantes, sabe? E o momento que a gente está vivendo na atualidade, eu penso que é assim, o mais fácil é o mais valorizado e o mais difícil é o menos importante, entende? E aí a gente percebe, por exemplo, questão da atualidade nas eleições, né? A cultura, o conhecimento. Eu percebo, na minha opinião e na minha visão, que as pessoas se informam muito, mas com o fácil, entende? E o fácil nem sempre acaba sendo verdadeiro, e nem acaba sendo o certo, entende? E aí, a população média e baixa, sabe, que não tem acesso à cultura, e é a população maior do mundo, assim, não do mundo, talvez do Brasil, mas que não tem acesso, seria importante, sabe, essa ponte que se criasse, sabe? E aí eu fico pensando, vocês têm, tipo, com que perspectiva vocês trouxeram esse projeto, sabe? Vocês montaram esse projeto, e se vocês pensam em não remontar, mas repensar nele, sabe? De uma forma como o próprio Wagner pensou, sabe? Essa militância, sabe? Peraí, eu tenho uma pergunta para você. Há quanto tempo você está em Uberlândia? Eu cheguei se não me engano,
4 meses. Ah, tá. Não, mas eu fico pensando nisso, que nem, por exemplo, na minha própria cidade. 3, 4 meses aqui. Não, mas Não é porque ele está aqui. Eu concordo com ele, com o que ele diz, mas é porque é a publicização do acesso. A maioria das vezes a universidade dá a oportunidade de todo mundo abrir o leque para discussões em âmbito nacional e ninguém está preocupado com a política da cidade. Então, essa ideia de difusão do que é arte de produção da cultura, eu até entendo. Mas aí tem algumas camadas que, na verdade, a pergunta é para vocês, mas mas é uma pergunta assim, qual que é o compromisso, né, dessa produção com a cidade de Uberlândia? Talvez a pergunta... Na verdade, é mais o compromisso do que a gente tem enquanto arte e Uberlândia. Mas a gente vem numa camada atrás. A gente está dentro de uma universidade federal morada, onde a população não se reconhece enquanto participante desse espaço e não é convidada, na maioria das vezes, por mais que a gente exista de diversos dispositivos de publicação desse material, porque a gente está publicado no site, está tendo uma distribuição física do trabalho, isso está previsto dentro da lei do edital, é uma contrapartida social que vem com a produção também, ele dissipa a informação, é mais da qualidade do acesso e qual tipo de acesso que essa população tem, e aonde que esse material está sendo levado, mas mais por quem está fazendo arte na cidade, do que quem está discutindo nesse espaço. Porque a gente tem aqui o Conselho Municipal de Cultura, onde eu sou representante da cadeira da dança, a gente tem a Bia Pantaleão, que é representante do teatro, que é uma veterana do curso de teatro e que está lá representando também, discutindo políticas públicas de acesso para esse tipo de questão, por exemplo. Mas é mais como a gente pensa essa difusão no meio de nós mesmos. Porque, de novo, é uma prática que fica embicada, às vezes, em alguns núcleos, mas mais por conta desse consumo artístico, por esse centralizamento dessa cultura, que é centro, universidade, Santa Mônica, mas isso vai para outras questões. Eu acho que você tece diversas camadas de diálogos e discussões, o que pode vir a ser a dissipação desses materiais artísticos, porque, beleza, a gente tem aqui esse equipamento do audiovisual, que foi o documentário do Vagão, e com tudo isso que ele traz enquanto linguagem e leitura poética. Mas e a música? Onde é que ela está nesse espaço? A produção autoral da música, a construção desse tipo de material, onde estão os artistas da música que produzem de maneira autoral para vídeos, aonde esse material está sendo discutido, aonde esse material está sendo vinculado, tanto para a dança, quanto para o teatro, ou para qualquer linguagem artística que vem da cidade. Então, é mais um esquecimento do que a gente tem enquanto cultura própria e um consumo excessivo de grifes de arte. Porque Débora Coker enche o teatro. O espetáculo de algum de vocês não pode não encher o teatro municipal. Mas qual que é a diferença? Se você é um artista da cidade e cria dentro da cidade a sua trajetória. É mais uma escolha de linguagem poética e de discussão política, né, dentro de tudo isso que você coloca. Por isso que eu acho que é complicado a gente ir para esses lados. Gustavo? Tem um DVD para levar, eu acho que isso... Acabaram, eu acho. Acabou o DVD? Mas tem o link também, que aí, enfim, pensar também no plástico que a gente produz para essas capinhas, eu acho que também é bem pertinente. E aí eu acho que é isso, por ser audiovisual, você tem um acesso maior. Que eu acho que é uma das questões que eu ando vendo, assim, pensando, que é isso, todo mundo tem acesso a essa forma de aprendizado e percepção e recepção, que são sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar. E eu acho que a imagem, ela tá massa nesse lugar. Mas eu acho que você tem razão, sim. Eu não... Às vezes eu não sei, porque por outro lado tem essa outra via, que são essas redes que a gente vai construindo. Porque quando eu falo que foi um presente, é porque eu ainda tô nervoso, gente, não reparem. É porque eu gostei muito dos meninos. Tipo assim, foi super um encontro. Tá aqui a câmera, tá aqui esse espaço, tá aqui o roteiro. Vamos ver o que vocês sentem, vamos ver o que vira. E aí a gente se sentiu seguro, houve muito respeito,
houve muito confiança, sabe? Deles chamarem a gente, eu confio em você, vai lá, vamos rodar. E a gente, então assim, nós que estamos aqui, nesse lugar privilegiado, a gente tem que também, às vezes, ignorar esses meios, esses nichos que estão fechados, se fecham para outras coisas, e começar a tentar fazer a nossa forma de se você acredita nisso, começa a fazer sua rede, seus laços, suas conexões, faz seu produto, seu trabalho, sua ideia, sua concepção, e banca o que você acredita, que é o que a moça falou, sabe? Se você acredita nisso, vai. Eu acho que é isso, são essas conexões, porque depois que eu conheci os meninos, tipo, eu fiquei muito mais interessado no que eles têm para propor, e eu e o Yudi, a gente conversa muito. Quando eu tenho algumas dúvidas sobre alguma coisa de fotografia, eu entro em contato, ele é super acessível, acho que não é bem essa palavra, mas eu falo amigo, ele é muito amigo, então assim, eu espero ter falado algo legal. E rapidinho, só porque eu tenho que ir embora, eu vou falar rapidinho, só mais um pouco, eu só falo pra caralho. Mas porque, independentemente da quantidade de tempo que você tá na cidade, eu tô dançando há 22 anos. É a mesma discussão, é o mesmo discurso. Todo mundo que começa, entra, lê 2 livros de Deleuze e Guattari dentro da universidade, começa a discutir esse tipo de questão que já foi superada, às vezes, há muito tempo. É mais fácil a gente ir, vai lá no Conselho Municipal de Cultura, as reuniões são todas as terceiras quartas-feiras do mês, uma vez por mês. Lá na oficina cultural, das 7 às 8h30, com prorrogação até às 9 horas, quando a pauta. Inclusive, a gente discutiu essa semana uma rechação à lei do pastor Átila Carvalho, que proíbe e linka atos de nudez com zoofilia, pedofilia e todos os ias que vocês imaginarem, indo de ataque direto aos produtores culturais, porque existe uma multa de R$1.000 caso alguém, que não é determinado quem, passe no espaço e veja o seu espetáculo ou ação cultural e ache que é libertinoso ou que tendencia a algum tipo de discurso que vai para além das morais e os bons costumes. Isso está no texto da lei, em 2009, aprovada aqui em Uberlândia. Ninguém do curso de dança, ninguém do curso de teatro, que não seja a cúpula de professores e alunos que estão em grupos de pesquisa, estavam lá discutindo isso, mas querem saber onde é que está a difusão. Então, é muito mais embaixo, às vezes, essa separação. A gente precisa saber o que está sendo feito na cidade e parar de ficar olhando o Globo News. Só que a informação do debate que chega a vocês, muitas vezes não chega a gente, que está no primeiro período. O que eu teria uma sugestão, sabe? É um trabalho muito lindo, sabe? E os jovens que estão aqui, sabe? Eles são uma nova possibilidade para que futuramente os espetáculos de teatro não se lotem só por conta de uma mostra de um seio, uma mostra de um cu, entende? Mas que vai por uma nova recultura, sabe? Então talvez levar esse projeto à escola ou projetos onde tem adolescentes em que pode recomeçar essa política, sabe? Eu acho que seria algo muito mais bonito do que, assim, peço desculpa, mas eu acho que seria muito mais bonito de levar, sabe, aos jovens, porque eu fico pensando, sabe, se eles realmente vão ir procurar esse meio, sabe, se vão procurar esse meio de se reculturar, sabe, porque o Wagner, ele acaba sendo, pelo que eu tô entendendo, ele acaba sendo um pedaço muito importante da história de Uberlândia, da cultura de Uberlândia, sabe? E aí vocês tentam meio que tirar os planos deles para nos inspirar, sabe? Mas aqui somos nós artistas, entende? E os outros adolescentes que são parte fundamental da nossa cultura, entende? É isso que eu quis trazer. Eu acho que é o seguinte, essa questão de perguntar há quanto tempo você está aqui, a gente como artista, a gente muda muito de cidade. Eu já passei por várias cidades. E não é porque eu, sei lá, não sou daqui que eu não vou poder trabalhar aqui, porque eu fui para São Paulo, não vou poder trabalhar lá. É lógico que rola essa rixa muito, de às vezes a galera da região tem uma rixa com quem vem de fora,
sabe? De falar, não, tem que dar oportunidade para quem é daqui, quem é de fora fica tipo, tá, e aí? A gente tem que fazer o nosso também. E muitas vezes quem vem de fora vem para agregar, não vem para piorar a situação. Então eu entendo a questão dele, que ele veio de fora, ele meio que, mais do que perguntar do que ajuda para Berlândia, mas assim, o que ajuda em âmbito nacional ou até fora, porque às vezes as produções ficam aqui, né? E como que isso poderia circular em São Paulo, no Rio, no Paraná, no, sei lá, pro norte, pro sul, pro lado pro outro? Gente, para não ficar uma coisa só, se faz aqui para aqui, mas sim pro mundo, para abrir, expandir, entendeu? Posso colocar uma coisa? Eu acho que eles fizeram um trabalho gigantesco. Cabe agora a nós também assumimos nosso papel, porque nós todos somos seres políticos, nós podemos contribuir para a cultura de sendo da área, não, eu não sou. Eu tenho também essa ligação, né, como cidadã, então acho que às vezes é muito fácil a gente jogar para o próximo, para o outro fazer. Não dizendo que não deve ser feito, mas vamos fazer cada um com as pedagogias que estão disponibilizando o link do trabalho deles. Vamos divulgar então quem está nas escolas, quem é professor, sabe? Quem com os amigos, tudo, gente. É aí que a gente vai conseguir isso. Não é uma pessoa num grupo para fazer. A gente é uma coisa até criativa, é isso, não é? A união faz a força, né? Roberto, gente, boa noite. Meu nome é Robson, eu participei da produção executiva do projeto, só indo de encontro que... Qual é o seu nome? João, o que o João está falando, eu acho que é a situação da circulação, né, fora os muros da universidade, fora nós aqui, privilegiados em certo sentido que estamos aqui, o projeto prevê também, nós vamos organizar a partir da semana que vem 3 exibições em escolas municipais, porque a ideia é justamente isso que você está dizendo, né? A gente está aqui dentro da universidade, muitas vezes, quantas pessoas tiveram aqui, eu não sei a imediata quantidade. O filme existe na internet, mas a gente tem a intenção também, que é uma contrapartida do projeto, levar esse debate para os períodos noturnos de algumas 3 escolas da cidade. Então, respondendo assim um pouco da sua questão, né? Essa ânsia sua de, mas e aí? Né? Eu acho que os meninos podem dizer também sobre a situação da circulação proposta, né, Yuri? Do filme nacionalmente e em outras plataformas. Como é que você compete? Das grandes produtoras, como é que você compete com a máquina de fazer circular? Porque por mais que quantos e quantos projetos do INIC já tiveram, já foram aprovados, quantos e quantas em outras cidades não tem isso também, e que mesmo que a gente faça as exibições que são necessárias, mas não é uma coisa de competir. Não, é uma não, violência que fizeram com ele. Simplesmente perguntaram quanto tempo você está aqui. Não, eu não concordo, porque... Entendeu? Não, eu acho que então, se tá agora responde, vai fazer arte aqui só pra quem está aqui, ou vai fazer uma coisa, entendeu? Vai abrir a cabeça, vai ampliar as visões, só pra terminar ou vai ficar só vou apresentar só para os professores, só para os meus colegas, só para os supervisores. Não, é só para terminar a linha de raciocínio. Eu concordo com a pergunta dele. Só que eu acho que o que eu estou querendo colocar é que a pergunta que é mais difícil de se responder, entendeu? E que eu acho que a gente ainda não, enquanto... Porque eu já trabalhei, em filme, né? Eu já trabalhei com os meninos assim e sei dessa preocupação, sabe? E sei do Robson também, dessa preocupação. Só que é muito difícil conseguir romper com tudo isso, né? Porque a tendência dos projetos, principalmente porque quando a gente fala de projeto de baixo orçamento, aqui é baixíssimo orçamento. Quando a gente está pensando em escala de cinema, baixo orçamento, às vezes eles consideram R$1 milhão. Aqui a gente produz com 15, com 20, com 25. A tendência ainda da maioria dos projetos de lei de incentivo é que depois que eles circulam um tempo, eles abafam, né? O PMIC existe desde quando, por exemplo? Desde o início dos anos 2000, né? Acho que é 96, não é? Então, assim, já tiveram muitos projetos com potencial muito grande e que a tendência depois que esses projetos vão ser abafados, assim. Então, quando os meninos, por exemplo, propõem a metodologia de fazer parcerias com outras pessoas e acho que a gente tem que conseguir, enquanto classe artística, pensar essas metodologias, né? Como é que
como é que com essa angústia a gente faz alianças e consegue ampliar essa circulação. Porque é difícil, porque a forma como a comunicação é disseminada hoje não ajuda que isso circule, né? Então acho que o grande desafio que fica é como se aliar, como tecer alianças e não agressões, que às vezes eu senti que parece que ficou um negócio meio tenso, assim, de que você, porque está 4 meses aqui, não pode fazer pergunta. Eu acho que pode, é extremamente legítimo. É um regionalismo, assim, muito, sei lá, tipo... Acho que a gente não tem que nem se... Vamos lá, território. Não tem que se defender o seu território, mas também tem que se aliar para poder expandir, assim, né? Porque se a gente não faz essas alianças, a gente não assim, expande. É lindo uma homenagem dessa para a região, assim, é importante, tem um valor cultural muito grande. Mas aí, quando abre para conversa, tem que abrir para quem também é de fora poder levantar questões. Eu sei que a violência não veio por parte dele, foi um caso só de uma pessoa que apareceu alternado ali, né? Mas eu estou aqui tentando entender, a gente explicando que a questão dele vai mais além do que é a contribuição para a cidade, mas a contribuição nacional que você ia falar agora, se você puder responder. Não, mas uma contribuição nacional também, que eu penso, mas também quem atingir no sentido, tipo assim, é um filme LGBT, sabe? Assim, tá falando de uma pessoa LGBT, né, que eu consigo perceber, né? Discute isso, mesmo que seja simbolicamente, subjetivamente, né? Então, tipo assim, eu também vejo um lugar, tipo assim, em quem atingir, né? Tipo assim, são questões LGBT que estão. Então não é só, tipo, pra uma escola, numa escola, mas tipo assim, pô, é festivais LGBT, é lugares que pessoas que estão procurando esses espaços, né? Assistam isso e, tipo assim, pô, tem espaço pra mim também. Então, tipo assim, eu acho que a questão que mais que eu mais penso sobre o filme é, tipo assim, esses espaços que eu, por exemplo, tô um pouco nervosa, todo mundo tá aqui tranquilo. Todo mundo tá flor da pele. É isso, eu fiquei muito pensando na questão LGBT mesmo. A gente também tá estreando o filme num dia que, tipo assim, hoje é o dia da consciência LGBT, né, da LGBTfobia. Então, assim, eu acho que a gente não consegue atingir todo mundo. Porque mesmo quem tá aqui, às vezes, não saiu atingido. Então, tipo assim, isso também se torna, né, tipo assim, eu posso assistir e não posso ser atingido, né? Então, tipo assim, eu acho que é concentrar aonde eu quero atingir, né? E esse público que eu quero atingir, né? Acho que mais que a gente ficar... Eu não quero perder mais tempo brigando se eu concordo com o que estão fazendo aqui em Uberlândia ou não. E eu não quero fazer dessa fala minha uma crítica à sua pergunta, porque eu achei super pertinente, mas eu acho que pegar essa energia e criar laços mesmo. Procura quem gosta e faz algo que te chama atenção, se conecta com essa pessoa e começa a criar essa família, esse laço, constrói o seu trabalho, que vai ser afetado ou não por outras pessoas, e aí a gente consegue fazer algo. Também acho que se for mirar o todo, às vezes a gente se cansa, eu penso também. Assim. Eu acho que talvez o que pode ter sido interpretado como agressivo é, às vezes você pegar e falar, nossa, e se esse filme pudesse ser isso? Às vezes você volta antes da criação do filme e faz uma proposta diferente para um trabalho que está fechado, assim, sabe? Talvez alguém interpretou isso como sendo agressivo. Porque realmente acho que a ideia é criar laço mesmo, e a gente, se tem um toque para dar, que ele seja dado na intuição, assim, de que aquilo vire uma evolução, sabe? E, a verdade, eu também me pergunto muito isso, como fazer um trabalho artístico inclusivo. E, cara, é difícil demais fazer um trabalho artístico inclusivo, sabe? Se você quer a participação da periferia, eu acho que é melhor você fazer o contrário, vai lá fazer o trabalho da periferia, assim, sabe? Às vezes. Depende porque também, sabe? Porque você pode ir na periferia e encontrar um artista gay, por exemplo, que pode, entendeu? Que pode se conectar com o que que se você está conectar fazendo. com o que você está fazendo.
fazendo. Acho que também tem a ver com isso, sabe? Que eu acho que é isso que é a inclusão, né? De você, porque a inclusão não está num lugar assim, vou fazer um trabalho só na periferia, é trazer o artista periférico aqui pra dentro, e trazer o artista que é privilegiado lá pra lá também. E criar essas redes e conexões. Exatamente. Né? É isso que eu tava tentando falar. Eu acho que é uma troca gigantesca, é uma troca, é necessário. E eu concordo, a gente vive num país pobre, mais de 60% da população vive numa família com um salário mínimo. É triste a realidade e eu acho que precisa mesmo mais que as pessoas que estão aqui, que são privilegiadas, que também não vivem muito mais que isso não, sabe? Se a gente pegar a gente aqui, provavelmente, muita gente aí cresceu numa família com o dobro daquele salário ali da periferia, assim. Mas como que a gente pode pegar um pouquinho da gente e também ir para lá? Só que talvez não é todo o trabalho que vai caber isso. Por incrível que pareça, assim, eu acho que a arte também eu posso, às vezes, chegar no meu quarto um dia à noite, escrever uma peça sozinho que fala só sobre mim, e ela ainda pode ser reveladora e bonita e bela, e não tem nada de inclusivo, é totalmente egoísta e também tem o seu lugar, assim, sabe? Então, eu acho que é um pouco difícil esse discurso, às vezes a gente categorizar muito, assim, e falar, nossa, esse trabalho podia estar em tal lugar, esse trabalho podia ter incluído. Exato. Mas eu acho que realmente são coisas, são diálogos que a gente precisa ter, e por isso eu acho que é legal demais que você está pensando assim. Sim. E vamos criar novas alternativas também para que seja feito, assim. Acho que... Não, eu ia falar muito rapidamente uma coisa muito simples, que eu acho que a pergunta do João, ela vai de encontro com as angústias, que são as angústias de quase todos nós, né? E eu fico pensando, né, falou-se muito, a questão dele veio muito no campo da produção, da circulação, mas tudo isso está relacionado com um outro circuito, que é o circuito da formação de público. E a gente não pode esquecer e se desconectar disso. Como é que faz isso? Quais os caminhos? Não faço a menor ideia, não tenho condições de responder. A única impressão que eu tenho é que isso é um trabalho coletivo. É um negócio que tem que ser feito com as pessoas, coletivamente, juntando gente e construir isso junto. Não é uma construção rápida. E eu sei que isso demanda furar alguns bloqueios, né? Acessar alguns lugares. A gente está tentando fazer isso há quanto tempo? Né? Acho que eu conheci o Yudi e a gente começou a trabalhar junto com imagens em 2013. Hoje em dia a gente consegue fazer algumas coisas, ter uma remuneração por algum trabalho que a gente faz, e mesmo assim a gente não conseguiu romper o bloqueio. A gente não conseguiu furar e chegar nos espaços. É muito difícil. Quando o Marcos fala, por exemplo, de cinema independente, eu nem sei o que raio que é o cinema independente. Nós, produtor independente, somos independentes, mas a gente compete, por exemplo, no edital com a O2, que faz, sei lá, Cidade de Deus, mas que também é considerado uma produtora independente. A Global Filmes não é independente, mas a O2 é. E várias outras gigantes são, e nós também. Num certo sentido, o nosso trabalho é um trabalho artesanal. Você pega a ficha do filme, e aí uma pergunta, isso apareceu, né? A primeira pergunta, como é que vocês dividem, como é que vocês trabalham, como é que é a questão da equipe, não sei o quê. Nosso trabalho é tão rudimentar nesse aspecto e artesanal, que você olha a ficha técnica, são os mesmos nomes, são as mesmas pessoas, a gente faz tudo, tudo. Quem faz a pesquisa, quem seleciona, quem constrói roteiro, quem pensa, quem filma, quem edita. E aí, na dificuldade, distribui. E aí, na tentativa de fazer isso, a gente tenta romper fronteiras e romper as bolhas e se inserir nas redes e nos circuitos. E isso não é fácil de fazer, mas às vezes a gente consegue. Foi assim que a gente se conheceu, que a gente se conectou com o Lucas, com o Bob, com o Gustavo, com o Cleiton, com as várias pessoas que a gente conseguiu se conectar e trabalhar junto no Multidão em Um. E aí a gente consegue produzir, consegue tentar circular isso de alguma forma, e a gente tem, né, pelo menos na Nós, como a gente poderia chamar isso de uma postura política nossa, que a nossa produção não é uma produção para ser engavetada.
Tem muitos projetos que são financiados e completamente pagos com recursos públicos que percorrem alguns festivais ou há uma exibição de prestação de contas e aquilo é engavetado, né? Fica na mão de algumas pessoas, do proponente, etc. e tal. E a nossa perspectiva, até hoje, todos os trabalhos que nós já fizemos, um princípio norteador é esse. O trabalho está pago, ele foi pago com recurso público, ele vai ficar disponível para o acesso das pessoas. É assim com o Fluxo, que foi o primeiro trabalho que a gente fez, os filmes que o Yudi fez, Delírios da Ordem, Fantasmas do Progresso, que é um filme documentário sobre a ditadura militar. Vai ser assim com o Vagão. Água Suja, que é um filme que a gente fez com financiamento coletivo. O Marcos dirigiu um filme que vai ser lançado daqui a um tempo, né, que é Sob o Céu, sobre os sem-tetos, aqui em Uberlândia, mais especificamente lá do Glória, do bairro Elison Pietro, e também vai ser disponibilizado. Mas mesmo tudo isso estando disponível, o acesso e a circulação é muito problemática e restrita. Por quê? Porque precisa romper bolha. Romper bolha também demanda esse trabalho que ela mencionou, né, que é um trabalho corpo a corpo, de você pegar o link, mandar, enviar, engajar outras pessoas a tirarem uma parte do seu tempo para assistir e tentar, nesse processo, fazer o trabalho de formação de público. A nossa maior angústia, depois de, enfim, conseguir terminar o filme a tempo, era saber se, chegando aqui, iam ter pessoas para assistir o que a gente fez. No dia da coisa acontecer, né, de você materializar o resultado do seu processo de trabalho, você ainda vive a angústia de saber se vai ter alguém para assistir ou não. Então, assim, obviamente que isso não responde em nada, né, aos seus questionamentos, mas eles são compartilhados, são válidos, são coisas para a gente pensar a curto, médio e talvez nem a longo prazo a gente consiga dar uma resposta a contento, efetivamente, em termos práticos, para isso. Mas, como a questão foi direcionada de alguma forma para a gente, o que a gente pode, eu pelo menos, dizer, e talvez o Yudi compartilhe, o Lucas também por conta da nós, é que, assim, se houver esse esforço coletivo de construção, a gente quer estar junto para fazer, assim, de alguma forma. Eu queria dizer também que vocês estão de parabéns pelo filme, além dessas três, que eu fico muito feliz de ver que aqui na cidade de Uberlândia tem gente produzindo. Eu acho, às vezes, meio escasso as produções aqui, a quantidade de produção que é feita. Estou sendo sincera, gente. E eu fico muito feliz de ver gente produzindo e fazendo cinema na cidade, assim. Parabéns. Obrigado. Acessem lá o site, que tem coisa lá também. E, assim, eu acho que um convite, né? Esse é um trabalho que propõe uma interseção entre artistas. Acho que boa parte do nosso trabalho está sempre propondo essa interseção, ou entre nós e outro artista, ou entre nós e um fenômeno social, ou um fenômeno cultural. A gente já trabalhou com congado, a gente já trabalhou com as procissões de Nossa Senhora em Romaria, Nossa Senhora da Abadia. Então fica um convite, assim. Essa é uma questão que de fato é impossível de se respondê-la agora. É uma questão que envolve uma camada política, uma camada social, uma camada artística, envolve atividades de formação. Então, Uberlândia, por exemplo, não tem nenhuma instituição de ensino de cinema, uma instituição de formação de cinema. Então, isso envolve a gente criar público, mas isso envolve também a gente formar artistas. Isso envolve a gente pensar as etapas de pré-produção, produção e pós-produção, de criação e de circulação. Isso é muito complexo. Ninguém vai dar conta disso sozinho, né? Então, assim, acho que o Bob falou do Conselho Municipal, a gente está falando também de iniciativas que são independentes, a gente está propondo um diálogo, e eu acho que fica esse convite. Independentemente de você de ser um artista experiente ou iniciante, emergente, de você ser um pesquisador ou não, fica um convite para a gente conversar, para a gente pensar isso junto, para a gente propor, e um pedido também para ajudar nessa circulação. Então, assim, mandar o trabalho para quem você conhece, fazer essas associações, quando alguém chegar de fora receber. Eu acho que assim, Uberlândia é uma cidade que foi constituída de forasteiros, na verdade. A nossa cidade ela é uma cidade constituída de pessoas que vieram de outros lugares. E entender isso, e acessar isso, e propor alianças com isso é muito importante.
Então acho que responder a pergunta não é possível, mas acho que abrir o diálogo e deixar esse espaço para a gente continuar essa conversa, para a gente continuar outras produções e pensar isso é possível. Tem uma questão aqui, só como professora de vocês, eu me sinto um pouco responsável por... Não. É uma informação que talvez vocês não tenham, pode ser que sim. Vocês fizeram duas coisas muito lindas hoje, o filme e a disposição de difundir o trabalho já a partir da estreia online, porque os festivais, existe uma perversidade nos festivais de cinema aqui no Brasil, não sei se isso é mundial, mas que é a garantia do ineditismo. E aí você acompanha às vezes produções que ficam guardadas em segredo, a gente recebe uma senha para assistir num canal restrito, porque se a organização do festival souber que esse filme já está circulando, o filme não pode concorrer, e aí produções belíssimas são assistidas pelos parentes, pelos amigos, em segredo, e se não ganhar o festival, acaba por ali. Né? Então não é só uma questão do quanto tem de verba de produção. Eu acho que vocês têm uma ousadia política que é assumir esse risco de, já a partir da estreia do filme, já se colocarem distante dessa possibilidade da premiação em determinados festivais que só aceitam a inscrição de filmes inéditos. Então, a partir de hoje, esse filme ele já está impedido de participar de alguns festivais, né? E está disponibilizado online para que todos nós saiamos daqui espalhando esse filme. Eu acho isso maravilhoso. Mas no PMIC Só um adendo, a gente mente quanto a isso. Muitas vezes a gente disponibiliza e manda para o festival e faz alterações. Eu concordo completamente com o que você disse. Assim. É triste isso e tem que ser crítico quanto a isso. Eu conheço um diretor, por exemplo, que foi selecionado por um festival francês, que é um dos mais renomados. Ele fez, durante um dia, ele colocou um link público e o festival de fato descobriu isso e aí teve uma complicação com isso. Mas no nosso caso, a gente tenta de alguma maneira disputar os dois espaços. A gente entende que ficar só no festival é muito negativo, mas a gente também entende que tem um valor nisso. Com toda a crítica. O que é perverso é o festival. É o festival. É exigir o ineditismo. Isso. Então, assim, só fazendo um adendo, por exemplo, o nosso filme tem um desejo de que ele seja divulgado livremente, mas a gente tenta também alguns mecanismos que muitas vezes é mentir para o festival mesmo, falar que ele não foi inédito, ou fazer um corte ali para falar que é uma versão inédita, para tentar disputar esses dois espaços. Eu acho que a questão é tão complexa que chega nesse ponto. Um festival de cinema que, na verdade, tem uma função de difundir o cinema, de descobrir novos diretores, de divulgar esses novos diretores, muitas vezes faz o contrário. Então a disputa... Um glamour que nesse país não tem o menor sentido. Sim. Não tem sentido a gente viver atrás de prêmio num país como o nosso. Dá lá pra trabalhar pra ninguém ver, porque eu quero levar um prêmio por na minha estante. Mas, por exemplo, o PMIC ele tem que ser público, né? Quando você produz. Não necessariamente. Ou não necessariamente. Inclusive, que o Roberto falou, muitos projetos, não só o PMIC, mas editais a nível nacional e editais muito grandes, muitas vezes você pode cobrar. Então, por exemplo, a gente poderia estar cobrando entrada aqui agora. Quando a gente produz, a gente poderia estar vendendo os DVDs. Quando você produz uma obra, um livro, um fotolivro, um CD, um DVD, um quadro, uma exposição, você pode, inclusive, cobrar por esse acesso. Então, isso que o Roberto fala de uma postura política nossa é isso. A gente nunca cobrou de nenhuma maneira, seja por um produto final, ou seja por um evento, dentro de um projeto que já foi financiado. Então, esse é um outro debate também. Eu quero só, falar uma coisa, eu quero primeiro pedir desculpa, né? Porque quando eu trago essa questão, na verdade... Não, calma aí, deixa eu falar pra vocês entenderem o porquê. Porque quando eu trago essa questão, não é simplesmente pra se jogar ela pelo alto, ou então falar pra vocês fazer algo a mais. Mas simplesmente porque eu, nesses 4 meses que eu estou aqui, eu estou ingressando em uma graduação licenciatura, sabe? E eu tô em todo o meu processo até aqui agora, é uma adaptação pra mim, sabe? Mas em nenhum momento eu digo que em nenhum momento isso se perde, sabe? Porque isso é uma pergunta que eu não jogo na verdade pra vocês.
jogo, na verdade, uma pergunta pra mim. Porque é um processo pra mim que, no momento atual meu, tipo, eu tô me adaptando. Mas é um processo pra mim que na minha licenciatura graduando, sabe? É um processo de crescimento pra mim que isso não se perde, entende? Pelo contrário, só subtrai o essencial pra mim futuramente, sabe? Não significa que eu tô jogando simplesmente, sabe? Pra fazer algo mais, não, entende? Mas foi um debate totalmente produtivo, que chegou em várias questões. Eu acho que do nosso lado você não precisa ter preocupação nenhuma e fica o convite mesmo pra gente conversar. Essa é uma questão que é fundamental e é uma questão nossa também. Não sai daqui preocupado com nada que você falou. Eu posso falar rapidinho? João, né? Você está aqui há 4 meses. Eu tô aqui, eu não sou daqui de Uberlândia, eu tô aqui há 10 anos. Eu não sou artista arquiteto, mas todo mundo da fotografia. E eu acho que você levantou muitas questões internas e que acho que estão dentro de cada um aqui. Tanto que reverberou dentro de cada um, dentro das próprias questões internas. Com o próprio seu ser artista e a cidade. Eu acho que essa discussão é muito válida que você trouxe. E que bom que você, uma pessoa que está entrando agora na graduação, está questionando isso, porque você vai questionar isso com seus professores, com as suas aulas, com a sua própria arte. Isso é muito legal. Eu acho que a sua questão com o documentário é muito pertinente. Eu conheço os meninos, então eu sei que isso vai ser divulgado, mas não deixe isso morrer nunca, porque essa questão também tem. Eu encerrei uma exposição de fotografia hoje. Agora, 11 horas, está tendo uma performance lá no centro, de um grupo de artistas, de dançarinos. E tá tendo muita coisa na cidade. Tem muita gente foda aqui em Uberlândia, produzindo muita coisa foda. E que parece que não se conecta, não se conversa, não se... Sabe, você luta para divulgar, mas fica dentro desse núcleo artista e que você comentou, de amigos. Realmente tem, eu sinto isso também, acho que todo mundo sente. É uma questão que todo mundo aqui que está aqui até agora discutindo isso, acho que está a fim de levantar isso, de ver como que a gente pode aumentar, explorar e aumentar isso para a população, para a cidade. Então acho que tudo que você trouxe é muito pertinente. Não pede desculpa, não sinta-se mal, acho que foi muito válido para todo mundo. É porque a gente também cai num lugar da zona de conforto também, sabe? Porque eu acho que é possível assim a gente... Porque se a gente ficar falando assim, é muito difícil romper a bolha, é muito difícil, mas... Às vezes eu acho que não, às vezes você pega um filme mesmo, coloca lá no centro mesmo e deixa lá e as pessoas vão lá e assistem, sabe? A gente vai lá na periferia de qualquer jeito com o seu projetor e vai lá e coloca, saca? Porque tipo assim, é isso também, a gente ficar pedindo permissão pra fazer tudo, a gente não vai sair do lugar, saca? Então eu acho que é sim possível, sabe? Da gente rasgar mesmo e desviar, né, desse lugar, né? Romper, fazer um rasgo no espaço mesmo e não pedir permissão, porque às vezes a gente fica muito no lugar de pedir permissão pra romper a bolha. Se a gente for pedir permissão pra romper, a gente não vai romper nunca, porque a gente sempre vai falar não. A gente sempre vai estar ao contrário da gente, né? Sempre vai ter um contra, né? Então é isso mesmo, né? Sair da nossa zona de conforto e romper esse espaço do jeito que a gente tem mesmo, sabe? Então eu acho que é isso, eu acho que o que eu fico pensando mesmo é isso, é tipo assim, de subverter mesmo essa lógica, né? Colonizadora que a gente tem, né? De descolonizar o que a gente vê todos os dias nessa colonização absurda que a gente vive. Então eu acho que é isso, é pegar esse filme, por exemplo, ele tá na internet, então qualquer um tem acesso. Então qualquer um pode pegar esse filme e colocar numa TV para passar em qualquer lugar, sabe? Então eu acho que é isso, eu acho que subverter não é pedir pra entrar, é entrar, saca? Porque senão a gente nunca vai entrar.